16h14. Mas eu justamente iria começar por elogiar a iniciativa da senadora Ana Amélia e da iniciativa também do presidente Valdemir Moca, com o apoio de todos nós, da senadora Ana Lídice da Mata, de, na próxima quarta-feira, recebermos no gabinete do senador Valdemir Moca, o presidente da comissão, o Dr. Dirceu Barbano, para que, como presidente da Anvisa, possa ouvir todos os argumentos que foram colocados hoje na audiência para, possivelmente, a Anvisa poder reconsiderar a decisão efetivada, uma vez que, afinal de contas, são pessoas com doenças de gravidade, com sérios sintomas, e que, se forem tomar o remédio considerado por eles o mais eficaz, esse remédio custa caríssimo e está sendo dificultado o acesso a esse remédio, e seria importante que, com a eventual autorização da Anvisa, se isso for possível, o remédio, em vez de custar R$16 mil, custará, conforme a Vossa Excelência citou, R$2.400, o que sensibilizou a todos nós ali presentes, inclusive a doutora Laura, farmacêutica, que representou a Anvisa e estava, assim, como que disposta a falar de possibilidades de reconsideração. Espero que tenha êxito e certamente todas aquelas pessoas que contraíram essa doença ou seus parentes estão hoje melhor esperançados a respeito do desfecho que vai acontecer. Parabéns, senadora Ana Amélia. Mas hoje, presidente Renan Calheiros, se Vossa Excelência puder dar, porque eu aqui tinha me preparado para falar como orador, e continuando o diálogo que estabeleci com meu colega de São Paulo, senador Aloysio Nunes, eu vou falar hoje sobre a violência em São Paulo. E há cerca de 3 semanas eu passei num acampamento que alguns dos manifestantes haviam colocado de frente à Assembleia Legislativa, e sentei-me lá junto às barracas e conversei 1h30 com alguns jovens e disse a eles que estava disposto a com eles dialogar. E, posteriormente, um desses rapazes, com uma moça e outro amigo, vieram me visitar na minha residência, e eu disse a eles: olha, se vocês quiserem, podem me escrever um texto para que eu melhor possa compreender. E um desses rapazes, que eu aqui não vou dizer, o Danilo, encaminhou-me nesta quarta-feira uma mensagem eletrônica. Eu vou só colocar algumas das passagens, só para que possamos aqui compreender um pouco o sentimento dessas pessoas e para depois, então, refletir a respeito. Mas aqui, abrindo aspas para o senhor Danilo, um dos integrantes do Black Bloc, ele fala: a violência militar e a defesa do patrimônio especulativo em detrimento dos direitos civis está consolidado na República Federativa Brasileira desde a sua proclamação. República essa que não surgiu do clamor popular, tampouco teve participação do povo na sua construção, mas que se deu através de um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889. O autoritarismo presente na relação entre a polícia militar e a população nos remete a uma pergunta: por que a segurança pública no Brasil ainda é militarizada? Simplesmente porque há uma guerra interna histórica da nação contra o seu próprio povo. Prosseguindo um pouco mais adiante, a segurança pública não deve ser uma extensão das Forças Armadas, servindo a reboque da contraditória Lei de Segurança Nacional. Decidimos pelo fim dessa república militar, onde as autoridades, em períodos ditatoriais como a luz da democracia, sentenciam uma ideologia fascista, onde o povo trabalhador é colocado como ameaça à soberania nacional,
justificando todo o abuso de poder, tantas torturas em delegacias, um massacre de negros e pobres nas periferias, um sistema carcerário desumano, onde a exclusão social é acentuada ainda mais o genocídio étnico de centenas de tribos nativas, o desaparecimento de civis inocentes, etc. Um pouco mais adiante, em resposta a tanta violência, a sociedade civil, a juventude, os trabalhadores indignados, por trás de um capuz negro, reagem de uma forma não essencialmente violenta, pois não sequestram, não torturam e nem matam, como é prática extraoficial das milícias militares. Esses mascarados estão apenas se defendendo de uma polícia que carrega em seu cerne o autoritarismo e o assassino do regime militar e que não conseguiram assimilar os direitos conquistados pela democracia vigente. Exigimos o fim da polícia militar e sua mentalidade fascista que condecora quem mata pobre e coloca uma estrela em seu brasão a cada massacre, feito em levantes populares. Não suportamos mais tantos tapas na cara, tantas cotumadas em porta de barracos, estupros como forma de intimidação, como ocorrido da reintegração de posse da comunidade do Pinheirinho. Exigimos justiça e que os torturadores de ontem e de hoje sejam punidos pelos crimes cometidos contra a humanidade. Fecho aspas. Permita, senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu estou indignado, presidente. Realmente eu estou indignado que um fascista, esse tal Danilo, venha nos dar lições de democracia. O que Vossa Excelência está fazendo aqui é reproduzir da tribuna do Senado um texto contra a ordem democrática. E porque agora eu vou falar... O que está vendo aí... Eu estou citando um membro do Black Bloc, não para de forma alguma ser a favor dele, nem de concordar. Eu deixei claro isso. Perfeito. E reitero isso. E, aliás, sobre a atuação dos Black Blocs, o cientista político Márcio Salles Saraiva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no blog Via o Mundo, do jornalista Zenha, em 9 de outubro último, publicou uma reflexão sobre os Black Blocs, com as quais reflexão essa, que guarda relação, em boa parte, com a minha avaliação. Diz ele, o Márcio Salles Saraiva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, existe algo que foge ao nosso controle. A ciência política chama de consequências não intencionais de uma ação racional. Em outras palavras, a ação é racionalmente correta, a lógica tem um sentido. Mas sem desejar acaba alcançando um outro objetivo não desejado, que é Y. Na minha avaliação, os Black Blocs estão querendo uma coisa, mas acabam prejudicando o seu próprio objetivo expresso. Quer dizer, são racionais. Os Black Blocs, só para eu entender, a ação dos Black Blocs, o senhor considera que são racionais, são pessoas do bem? Não, eles podem ter até intenções, por exemplo, de busca da justiça, dando marretada, jogando... Não, mas o que eu estou procurando dizer já algumas ocasiões, que avalio que as suas intenções acabam, pelas práticas violentas, sendo contraproducentes aos seus próprios objetivos. É isso que eu quero dizer. E prossegue, então, o professor Márcio. Quero falar dos Black Blocs e sua atuação no interior dos movimentos sociais e grevistas. Não tenho dúvida de que a intenção dos jovens militantes dos Black Blocs é positiva do ponto de vista da esquerda socialista, diz ele. Eles se inspiram em fontes anarquistas, são contra a opressão estatal e seu braço repressivo. Procuram abrir caminhos quando os aparelhos repressivos impedem a passagem dos protestos e passeatas. Além disso, tem uma ação protetora diante dos ativistas, especialmente aqueles e aquelas que são atingidos pela repressão policial. Tudo isso é belo, mas os Black Blocs realizam uma catarse coletiva ao destruir agências bancárias, símbolos da ganância do capital financeiro, prédios públicos do poder. Afinal, os políticos são mal vistos. Com tudo isso, há um clima simpático e essa jovem organização dentro dos movimentos sociais. Permite, senador. Diante desse quadro, é compreensível
que a violência dos black blocs gozem de relativa simpatia entre os movimentos sociais, até mesmo entre alguns setores. Ouço vozes nas ruas que clamam: tem mais é que quebrar tudo mesmo, políticos e banqueiros são todos safados e ladrões. Às vezes se ouve isso, que eu não estou de acordo de maneira alguma. Permita eu concluir, que não será tão longo. Compreender não significa apoiar. Quando analisamos mais detidamente o fenômeno, na versão Tupiniquim, percebemos algumas características preocupantes, diz o professor Márcio. Até agora não apresentaram nenhum projeto de poder popular. Simplesmente adotam uma violência quase romântica. Não são guerrilheiros organizados em torno de um programa revolucionário, com paus, pedras, coquetéis, fogos de artifício e marretas. As imagens de destruição, lixos queimados e rostos escondidos que os black blocs apresentam mais assustam a população em geral do que ganham a adesão das massas. Os black blocs não somente atuam na defesa dos movimentos sociais, o que é positivo, mas acabam provocando os policiais, criando o clima propício para a ação repressiva. Como eles não têm número suficiente nem organização para enfrentar os aparatos repressivos, o saldo final é de frustração e aparente vitória da polícia, que, para o senso comum, começa a se transformar em heróis da ordem. A visão antipolítica dos black blocs pode favorecer um clima fascista que generaliza todos os políticos eleitos e todos os partidos políticos como instrumentos do capital. Com essa generalização simplista, cria-se um clima favorável para ideias do tipo fim do Congresso Nacional e regime de forças, bem ao contrário do anarquismo clássico, que prega uma ideologia de fim de Estado e autogoverno popular. Incentivar ações contra a polícia e focar nisso é não perceber que os aparatos repressivos são do Estado. O Estado é repressor, policiais são usados para isso. A despeito da mediocridade do argumento de que estamos apenas cumprindo ordens, ele encerra algo de verdadeiro. A PM não é alvo, e sim o Estado e seus gestores. Sem um projeto ético-político objetivo que dê um sentido mais amplo para as suas ações, os black blocs acabam se resumindo em um movimento jovem de indignação, revolta e ódio, sem nenhum processamento político possível. Afinal, queimar lixos não contribui para nenhuma revolução em sentido marxista. É nesse ponto que as ações violentas do black blocs, mesmo sem o desejarem, acabam ajudando os governos a se colocarem como os arautos da ordem e defensores do povo contra o vandalismo dos mascarados. A tática sem estratégia dos black blocs fornece as imagens e os argumentos que as forças mais reacionárias da direita precisam para legitimar a repressão estúpida e brutal contra os movimentos de greve e protesto dos estudantes e das classes trabalhadoras. Ora, pelo texto do senhor Danilo, a ação violenta dos black blocs é uma reação à existência da polícia militarizada. Julgam que a polícia não pode ser militar. Pois bem, há até proposições legislativas no Congresso Nacional, como a proposta pelo ex-constituinte, Dr. Hélio Bicudo, que merece todo o nosso respeito, para a unificação das polícias civil e militar, retirando o novo órgão a característica militar. Mas a pergunta que é natural se fazer é se a legislação for modificada pondo fim à existência da polícia militar, as ações violentas não mais ocorrerão? É imperioso que analisemos com atenção o texto desse cientista Márcio Salles Saraiva, porque, a despeito de eventuais boas intenções dos black blocs, suas ações violentas acabam legitimando na opinião pública as ações policiais, alimentam o medo do senso comum, além de ajudar a desmobilizar a sociedade que deseja mudanças na atual política brasileira. Tentar compreender não significa apoiar. Permita que compreenda a minha intenção. Eu compreendo. Eu quero até dizer, eu vou lhe dar uma parte imediatamente, eu quero até transmitir a eles. Vejam bem, quando nas manifestações dos professores, dos bancários, dos estudantes, muitos iam ali até com seus pais e avós e às vezes as crianças. Com essa violência, essas pessoas acabam não indo mais às manifestações. É algo que faz com que as manifestações, inclusive,
que tiveram grande simpatia popular por nós aqui, quando pacíficas foram saudadas, mas quando violentas acabam fazendo com que muitos se retraiam. Então, eu quero aqui lhes dizer aos Black Blocs com toda a sinceridade, estará sendo contraproducente aos objetivos de realização de justiça, de construção de um Brasil solidário. Com muita honra, senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Suplicy, eu sei que Vossa Excelência não tem o mesmo temperamento, nem a mesma aptidão para a violência do que anima esses chamados Black Blocs. O problema é que a violência para essa gente não é uma tática, é a essência da forma de atuação dessas pessoas. Eles são essencialmente fascistas. Eles querem impor pela violência, na marra, as suas opiniões. São brucutus, violentos, não é? Cuja atuação é incompatível com a ordem democrática. É incompatível com a ordem democrática. A violência no curso dessas manifestações, às vezes, ocorre por infiltração deles. Mas muitas dessas manifestações são promovidas com o objetivo já de provocar a balbúrdia e a violência. Quando um grupo de estudantes do DCE da USP, deste mesmo partido que promoveu a ocupação violenta da reitoria da Universidade de São Paulo, com paus, pedras e marretas, convoca uma passeata na Avenida Paulista, em solidariedade aos professores do Rio de Janeiro, obviamente, eles estão criando uma ocasião deliberadamente para o desencadeamento da violência dos Black Blocs. Há uma ligação íntima entre essas coisas. Eu não sou aqui, não tenho a pretensão de imaginar o que passa pela cabeça desses rapazes, dessas moças, dos chamados Black Blocs. Nem tenho a menor curiosidade para isso. Nenhuma. Não sei qual é a motivação dele. Eu constato objetivamente o caráter criminoso da sua atuação. Então, eu creio que a melhor coisa que podemos fazer para que eles meditem sobre a pertinência dos meios em relação aos fins, para que estudem com maior cuidado os textos clássicos do anarquismo, do socialismo, que meditem sobre os princípios éticos, ideais da organização numa sociedade, que passem um bom tempo na cadeia, depois de presos, processados e condenados, como Vossa Excelência sugeriu ontem, com base, por exemplo, na lei que pune o crime organizado. Obrigado. Obrigado, senador Aloysio Nunes. Eu, sinceramente, acho que talvez fosse melhor, se for para, então, indiciá-los na lei adequada, que, quem sabe, até eles possam ter penas alternativas, como aquelas de, por exemplo, estar dando aulas, aprendendo, de estar prestando serviços de atendimento à saúde em pronto-socorros, e construir escolas e assim por diante. Mas eu quero justamente conclamar a todos eles para procurarem agir pela não violência e seguindo, inclusive, as recomendações de Leon Tolstói, Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. Muito obrigado, presidente, obrigado pela tolerância. Nós agradecemos